Também vou transmitir no Instagram, tá? A aula fica gravada lá no Instagram para vocês também. Vamos ver aqui. Ótimo. Então, muito boa noite. Hoje, dia 25 de fevereiro, professor Carlos William, disciplina Psicologia Organizacional. Então, esse primeiro módulo, nós vamos falar a respeito do mundo do trabalho e da construção histórica e os desafios da atualidade que aparecem, né, diante do cenário em que nós estamos, do contexto em que nós estamos. Bem, então, hoje nós iremos falar, sobretudo, da psicologia organizacional. O que é esse campo do conhecimento, chamado psicologia organizacional, dentro da psicologia, tá? Então, nós iremos abordar aí quais são os papéis desse psicólogo organizacional, o que ele faz e etc, tá? Vamos falar dessa atuação enquanto profissional e abordar a psicologia organizacional enquanto ciência e a história da psicologia organizacional. Esses dois últimos tópicos ficarão para o próximo encontro, tá? Então, aqui são os objetivos, vamos direto ao nosso conteúdo, e esses objetivos estarão aqui presentes. Quando eu ministro algumas disciplinas do curso de administração, eu começo com a seguinte questão, sabe? Perguntando assim, por que o estudo da gestão se tornou tão importante? Hoje, o segundo maior curso do Brasil é o curso de administração, né? Nós perdemos apenas para o curso de Direito, em relação ao número de matrículas. Mas, independente de cursar o curso de graduação em administração, como foi o meu caso, é o caso de vocês, no campo das especializações, lato sensu, aquilo que vai depois da graduação, nós encontramos uma infinidade de cursos na área de gestão, né? Então, nós percebemos que cada vez mais é demandado da sociedade, inclusive de outros profissionais, de médicos, de advogados, porque ele sabe de medicina, mas não sabe gerenciar uma organização. Ele sabe de advocacia, mas não sabe gerenciar um escritório de advocacia. Ele sabe de odontologia, mas não sabe gerenciar um consultório, que ali é uma empresa, né? E gerenciar uma empresa vai lhe exigir uma série de conhecimentos diferentes dos conhecimentos aos quais ele se formou. Então, nós, cada vez mais, temos pessoas buscando adquirir conhecimento na área de gestão. E por que isso acontece? Porque o nosso curso é um dos mais buscados, porque as pessoas cada vez mais querem fazer especialização na área de gestão, e a resposta está presente na tela. É que nós vivemos em uma sociedade formada por organizações. Desde o momento em que nós nascemos e antes dele, até o momento em que nós morremos e após a nossa morte, nós temos contatos com administração, com gestão, com administração. Nós somos influenciados por isso, né? Se não vejamos, antes de nascer, existe toda uma indústria, todo um negócio extremamente lucrativo para acolher esta nova vida que virá. Então, desde enxovais, a partos humanizados, a preparação dessa gestação, que vai desde uma preparação psicológica a uma preparação física. Então, antes de você nascer, você já é influenciado por organizações, né? Um erro médico, né? Um parto mal orientado, enfim, isso pode gerar sequelas para a vida toda, né? Então, um dos problemas, eu resido na cidade de Goiânia, um dos problemas que nós temos no estado de Goiás é o pequeno número de UTIs infantis, né? Então, se a depender de onde a criança nasce, não tem uma UTI infantil se for necessário. Isso pode gerar uma sequela e problemas para o resto da vida
dessa criança. E aí, ao longo do nosso desenvolvimento, enquanto adultos que somos, eu estou em aula, minha filha. Não, agora não. Tem... Então, o que ocorre? Ocorre que, dentro deste cenário, nós somos envolvidos. Né? Perceba que até o nosso humor ele é alterado, nós temos interferências pelas relações que nós temos com as empresas, para uma prestação de serviço, se foi adequada ou não, e etc. E como eu citei, né, só para não deixar o exemplo passar, o pós-morte também, Carlos, sim, nós temos o chamado serviço fúnebre. Nós vimos, por exemplo, corpos, sobretudo de artistas no estado de Goiás, sendo vilipendiados, como, né, no falecimento do cantor Cristiano Araújo, em que a empresa que prestou o serviço, né, de preparação do corpo, o profissional, que de profissional nada tinha, realizou o quê? Fotos da pessoa, né, fotos do cadáver, caracterizando o vilipêndio de cadáver. Inclusive, a empresa teve que ser fechada, né, o empresário abriu um outro CNPJ e continua no mercado, mas na época isso, né, gerou todo um transtorno. Então, no mundo, isso, sobretudo a partir, né, da Revolução Industrial, o contato e a dependência das sociedades em relação às organizações é cada vez maior. Um dos maiores autores na área da administração, eu espero que vocês ao longo do curso tenham lido ele, tenham pelo menos ouvido falar dele, né? Eu recomendo de forma absoluta a leitura de livros deste autor. Ele tem a seguinte frase: não existem países subdesenvolvidos. O que existem são países subadministrados. Né? Então, nós observamos isso com uma presença enorme, né? Por exemplo, diante da crise que a prefeitura de Goiânia passa, da dificuldade de geração de caixa e de uma série de transtornos que essa crise gera na população, como problema relacionado à coleta de lixo, alagamento de áreas que não têm o devido cuidado ou o devido preparo para a época das chuvas, etc, etc, etc. A despeito disso, a Câmara Municipal bate recorde de contratação de servidores de cargos comissionados. Né? Então, nós observamos que o autor que cita essa frase, que eu elevei aqui, é Peter Drucker, né? Um autor que vale demais nós termos, né, um contato, uma leitura, muitos livros de Peter Drucker, e se você, né, não tiver disposto ou interessado em comprar o livro nesse momento, ou podendo comprar, na própria Genuteca nossa, nós temos obras que fazem referência direta a ele. Eu não sei exatamente se na Genuteca tem, que é a biblioteca digital, né, Minhas Bibliotecas, o nome do site lá, genuteca.eg.br, lá, se eu não estou enganado, você vai encontrar. Se não, obra direta de Peter Drucker, obras falando da vida de Peter Drucker. Então, no mundo industrializado, a maioria das pessoas tem contato direto ou indireto com organizações o tempo todo, né? Imaginemos que você é aprovado no curso de administração, né? A Marta defende o TCC dela, o Pablo defende o TCC, não deve nenhuma disciplina, e a Marta passa em um concurso público. E o concurso público exige da Marta que ela apresente o diploma dela. Perceba que a ineficiência que a UEG, isso tudo em tese, tá? Não estou dizendo que aconteceria, mas a ineficiência que a UEG pode ter ao gerar, ao confeccionar esse diploma, pode atrapalhar a vida da Marta. Nós já tivemos alunos que foram aprovados em concurso e entraram hoje nem precisa entrar na justiça. Entrou administrativamente junto à unidade, né? Olá, Gustavo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Entrou administrativamente, né, em relação à universidade e conseguiu antecipar a conclusão do curso. Ele não estava, as matérias que ele estava devendo
foi feito, né, algum processo aí para finalizar, ele tinha a maior parte do curso concluído, já tinha defendido o TCC e etc. Então, resumindo, as organizações interferem e muito nas nossas vidas, né? Se você vai a um supermercado fazer compras, né, essa loja, esse supermercado, seja de setor, de bairro, ou um grande atacarejo, né, um grande hipermercado, ele é uma organização, né? Por exemplo, você vai ser atendido por funcionários. Quantas vezes você foi atendido por funcionários que fizeram a diferença na sua vida? Às vezes, no serviço médico, por exemplo, o quanto uma enfermeira capacitada, humanizada, pode fazer a diferença na recuperação de um paciente, né? Naquele período de dificuldade que ele passa no leito hospitalar. Então, no supermercado nós temos funcionários, entre eles você terá supervisores na seção de frutas, de verduras, que podem lhe ajudar a encontrar frutas adequadas, frescas. Depois você vai ser atendido pelo caixa, em que você paga as suas compras, e esse caixa ele pode errar, né, no cálculo ali da sua compra, ele pode demorar mais do que o esperado. Para economizar, alguns supermercados fazem o quê? O caixa é o próprio empacotador, então tem caixa que só deixa a sacola aberta ali, e mesmo não tendo outro cliente para lhe atender, não te ajuda a organizar as compras. Outros já são solícitos e fazem esse processo, e etc. Né? Então, você tem em alguns supermercados, por exemplo, olha uma estratégia interessante que essa empresa aqui adotou, né? Inclusive o fundador dela, infelizmente, faleceu no ano passado, um dos maiores líderes, né, na área de gestão que nós tivemos no Brasil, chamado Abílio Diniz, e o supermercado, né, é o grupo Pão de Açúcar. O que é que o Pão de Açúcar, que trabalha, né, clientes no sentido de ter um serviço diferenciado, de ser um supermercado premium, né? Quando você vai lá, você percebe uma qualidade muito grande quanto às frutas e etc. Em alguns pão de açúcar, não foram em todos, mas em alguns, o que ele fez? Sabe quem ele usava como empacotador? Ele usou atendentes, né, empacotadores, pessoas da terceira idade, que eram pessoas atenciosas, que orientavam, às vezes, clientes que estavam perdidos no supermercado, que gostavam de conversar, que às vezes a forma, né, de conversar faz com que a gente dê alguns passos para trás e diminua a velocidade, né, do dia a dia, do corre-corre. Então, foi uma ação que ele fez. Então, vivemos em uma sociedade que é uma sociedade composta por organizações. E as organizações empregam milhares, dezenas de milhares de pessoas, e as organizações são responsáveis por certificar que os produtos que nós consumidores desejamos estejam disponíveis a tempo, a hora, na qualidade adequada, no preço adequado e etc. Agora, para que isso aconteça, é necessário o quê? O nosso trabalho, a nossa intervenção, a intervenção de um gestor para coordenar estas pessoas. Mas também nós vamos apresentar do psicólogo organizacional. Em que é que o psicólogo organizacional pode ajudar as organizações? Esse é um dos objetivos do que nós iremos tratar aqui. Então, é desnecessário dizer que é extremamente difícil gerenciar todo um empreendimento complexo como uma organização de 10 mil colaboradores. Imaginemos o reitor da Universidade Estadual de Goiás, o quão complexo. Às vezes é fácil, né, colocar-se na condição de jogar pedras, de criticar, e as críticas fazem parte do processo e são necessárias também para que a melhoria contínua aconteça, porém, é algo extremamente complexo. Ao me apresentar na aula passada, eu informei para vocês que eu dou aula em uma outra instituição. Essa outra instituição, chama-se Instituto Federal de Goiás.
eu ministro aula lá na cidade de Inhumas. O Instituto Federal estava construindo o quê lá? Ele estava construindo o restaurante universitário para os seus alunos. Olha que maravilha. O RU. Só que a obra parou. Por que a obra parou? Porque a empresa que ganhou a licitação entrou com um processo de falência. E aí o Instituto Federal vai ter que recorrer ao segundo colocado. E se ele tiver interesse em dar continuidade, assim será feito. Se ele não tiver, vai chamar o terceiro, o quarto, até se esgotar as empresas. Não tendo nenhum interessado em terminar a obra, terá que fazer um processo novo de licitação. Isso não é vontade do gestor. Isso não depende da qualidade do gestor público em contratar a empresa. Não, foi a empresa que apresentou o melhor preço, as melhores condições, os melhores critérios, e esses critérios objetivos, não eram critérios subjetivos. Ah, eu gostei dessa empresa. A licitação não acontece assim, no ato de gostar. É algo objetivo. Então, ela tem que ter uma competência técnica comprovada. Ah, ela já fez obras deste porte. Ah, ela tem que ter as várias licenças aprovadas. E ela tem que apresentar um preço adequado para a realização da obra. E aquela que, somada todas as características, claro que o preço é uma variável muito importante, ganha a licitação. Então, gerenciar não é fácil. Se fosse fácil, não precisava de bons gestores, né? Qualquer um poderia ser um gestor. Talvez essa é uma das grandes razões de mortalidade das empresas, né? Mas é desnecessário dizer que é complexo gerenciar uma organização deste tamanho, uma UEG da vida, que tem mais de 1.000 funcionários. Então, os gestores responsáveis, por exemplo, contratam uma série de especialistas para ajudá-los. É normal, quando você terminar a sua graduação, Pablo, Marta, buscarem se especializar, né? Então, é normal, talvez você já tenha uma ideia, né? Ah, eu quero atuar na área de recursos humanos. Essa disciplina tem tudo a ver, né? Ah, não, eu quero atuar na área de finanças, eu quero atuar na área de produção, eu quero atuar na área de compras, que tem tudo a ver, né? Ou logística, que também tem tudo a ver com a área de produção. Ah, eu quero atuar na área comercial, eu quero atuar na área de marketing, e etc. Então, existem inúmeras possibilidades. Cada vez mais, as empresas querem gestores especializados para ajudá-los. E entre esses especializados nos mais diversos assuntos, nós temos quem? O psicólogo organizacional. Então, psicólogo organizacional é um profissional que vai também auxiliar os gestores em inúmeros problemas relacionados, sobretudo, a qual variável? Qual variável o psicólogo organizacional está ali para ajudar os demais gestores da organização? Variável, colaboradores, os funcionários. Então, é nessa variável que, né, os colaboradores aí terão como auxílio. E, pessoal, minha conexão parece que está lenta, está demorando a mudar o slide, né? Agora que mudou. Então, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Quanto ao áudio, está ok? Perfeito, tá sim, obrigado. professor. Beleza, então. Porque às vezes dá uma travada, eu estou gravando aqui também no Instagram, às vezes a internet não está tão preparada. Mas vamos lá. Aqui eu dou exemplo de algumas empresas americanas, né, e o auxílio de psicólogos organizacionais para elas, só dando uma ideia. Por exemplo, a AT&T, que é uma empresa do setor de quê? De telefonia dos Estados Unidos. O psicólogo organizacional pode ajudar a desenvolver centros de avaliação e, a partir destas avaliações, escolherem os melhores gerentes. Que os gerentes possam assumir os cargos a partir de critérios objetivos de avaliação, realizando uma efetiva meritocracia, né? Que é tão falaciosa, né? Muitas vezes as pessoas falam de meritocracia e esquecem que as pessoas partem de pontos de partida muito distintos, né? Então, falar de meritocracia em pontos de partida tão distintos é, no mínimo,
um equívoco. Uma outra gigante, a General Electric, o psicólogo organizacional pode ajudar a desenvolver um sistema para analisar o desempenho dos funcionários e informá-los sobre os seus resultados. Olha como, às vezes, as empresas criam ferramentas para alcançarem o objetivo outro que não o objetivo ao qual a ferramenta se propõe. Olha só, certa vez, uma aluna me procurou e falou: Carlos, caiu um projeto na minha mão, eu não tenho condições de executá-lo sozinha, e a organização me autorizou a buscar um consultor, alguém para ajudar nesse processo. Pois não, o que é o processo? O que é o projeto? Né? Bem, esta indústria, Carlos, a indústria que eu trabalho é uma indústria, não vou falar o nome, tá? Mas é uma indústria grande, que situa-se lá no DAE, no Distrito Agroindustrial de Anápolis, que trabalha com a montagem de carros. Agora ficou fácil, né? A única montadora de veículos que nós temos no DAE, no Distrito Agroindustrial de Anápolis, é a Caoa Hyundai. Pois bem, o que eles queriam? Que fosse refeito o plano de medição de desempenho da organização. Não é, geralmente isso é relacionado com refazer o quê? O plano de cargos e salários da empresa, tá? Mas eles queriam que reformulasse esse plano. E aí o que você espera ao reformular um plano de desempenho enquanto empresa? O que você acha aí, pessoal? Me falem. Você, empresário, você quer refazer, né, o plano que a empresa tem para avaliar o desempenho. Você espera o que com esse novo plano? Melhor estratégia? Ótimo. Então, melhores estratégias, ou seja, caminhos para alcançar os resultados. Então, eu vou... Oi? Diminuir? Aumentar a eficiência da empresa, né? Isso, aumentar a eficiência. Qual a diferença de eficiência e eficácia? Eficácia está ligada aos fins. Fazer gol. Resultado final. E eficiência? Eficiência está ligado aos meios. Seja bem-vindo, Pedro. Então, a utilização dos meios para alcançar os fins. Então, tem que ter eficiência e eficácia. Então, eu vou avaliar os dois, ok, né, Pablo? Eu vou aumentar a eficiência e a eficácia nessa avaliação. Pois bem, o que a empresa colocou como ponto inicial no sistema de avaliação? Nenhum desses itens. Falou, Carlos, é o seguinte, a empresa quer reavaliar o sistema de avaliação dos funcionários, mas ela quer criar um novo sistema para diminuir os seus custos. Esse era o objetivo da empresa. Perceba que esse pode ser um objetivo secundário, sem dúvida alguma. Agora, usar análise de desempenho para diminuir o custo não é a ferramenta mais adequada. São outros mecanismos. Perceba que eu estou distorcendo, eu vou forçar a barra para que esta ferramenta seja utilizada, e o objetivo dela não é esse. Seria o equivalente, talvez, só para criar uma metáfora aqui, a pegar um martelo, eu preciso serrar uma tábua, eu preciso partir uma tábua no meio. A ferramenta adequada é o serrote. Mas eu não tenho um serrote, eu vou usar o martelo. Vai ficar preciso? Não vai. Eu posso até alcançar o resultado, mas não é o que se propõe. Então, eu não aceitei o projeto, né, porque nem foi por conta disso apenas, porque, pessoal, o mundo real é diferente do mundo das ideias. As empresas nem sempre vão buscar vocês tendo consciência absoluta do que são as coisas. Quando eu me apresentei, eu disse que a minha principal especialidade enquanto consultor organizacional, além de professor na UEG e no IFG, eu sou consultor organizacional. De qual área? ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade. Você acha que os empresários que me procuraram para implementar a ISO 9001 tinham consciência total do que era a ISO? Claro que não.
que eles queriam? Um certificado. E, se possível, na mesma hora. O projeto dura 1 ano, geralmente. Mas muitos queriam que eu chegasse lá na empresa, desse um Ctrl+P e emitisse o certificado. Estava resolvida a vida deles. Porque ele queria o certificado, uma vez que o cliente dele, o principal cliente dele, estava lhe exigindo ter a certificação, né? Então, nem sempre o empresário vai nos procurar com toda a consciência do mundo. Mas é importante nós explicarmos, né, o que é a ferramenta. E eu deveria fazer isso caso eu pegasse esse projeto. Como não era a minha área, indiquei um outro colega para estar desenvolvendo. Olha um outro exemplo. O Exército dos Estados Unidos utiliza testes psicológicos para alocar os recrutas em cargos apropriados. Outro exemplo de aplicação. O Serviço Postal dos Estados Unidos, os Correios, desenvolve um procedimento que visa reduzir a agressão por parte dos funcionários. E, às vezes, a agressão não é nem só física, às vezes é verbal. Tem uma metodologia que chama, muito interessante, muitas empresas adotaram ela para melhorar a comunicação, chamado de comunicação não violenta. Muitas vezes nós temos uma comunicação violenta e nem percebemos, tá? Bem, então, exemplos desta realidade norte-americana. E para a realidade brasileira? Alguns exemplos do que pode ser feito. Um psicólogo organizacional, ele pode implementar um programa de qualidade de vida no trabalho. Muitas indústrias fazem isso, muitas empresas fazem isso. A UEG já teve um programa de qualidade de vida no trabalho, em que, nos intervalos das aulas, em que o professor, tudo que ele queria era descansar um minutinho ali para voltar para a sala de aula, porque nós, se vocês cansam, nós também nos cansamos, então beber uma água, né, colocar uma conversa em dia. O que acontecia? Vinha uma profissional de educação física e nos convidava a fazer ali 10 minutinhos de uma atividade física, de um alongamento, de alguma atividade, visando um programa de qualidade de vida no trabalho. Nos últimos 2 anos, eu apresentei um programa de extensão, um projeto de extensão ligado a esse assunto aqui. Ó. Qual que era o meu projeto? Chamava Projeto Bem-Estar. O que era esse projeto Bem-Estar? Ele trabalhava meditação e mindfulness. Eu brincava com os alunos, olha, você vai ganhar hora de extensão para não fazer nada. Porque nós vivemos um ativismo, uma necessidade de sempre nos mostrarmos extremamente ocupados, que muitas vezes nós não paramos. Muitas vezes nós não prestamos atenção na nossa respiração. No piloto automático que nós estamos. Então, funcionava 3 vezes na semana, nós nos encontrávamos das 5 às 6 da tarde, eu sei, não era um bom horário, mas era o que a gente podia. Então, 5, 6 alunos vinham, e era para a comunidade externa também vir. E aí o que nós fazíamos? Nós fazíamos 20 minutos de uma leitura de um livro relacionado à temática de meditação, e depois o restante, 40 minutos, íamos praticar a meditação. Parar e nos acalmar, né? Sendo conduzido aí por exercícios de respiração e etc. E o que nós fazíamos nos outros dias da semana? Nós avaliávamos como nós estávamos. Então, nós tínhamos que continuar meditando, e aí nós criávamos grupos para um ajudar o outro, né? Ó, meditou hoje, etc. Não deixa cair, não, porque nós somos os nossos hábitos e nós só fazemos aquilo que a gente dá prioridade, né? Então, se eu não colocar como prioridade da minha vida, eu não vou fazer, eu deixo de lado. Então, nós fazíamos isso. E avaliávamos diariamente se essa prática estava nos deixando mais ou menos estressado, se isso estava fazendo diferença no dia a dia, né, das nossas atividades. Então, um psicólogo organizacional, ele pode criar um projeto desse.
implementar um programa de qualidade de vida no trabalho. Muitas empresas fazem isso. O próprio Pão de Açúcar, em algumas cidades, o que que eles têm? Academia, dentro do próprio Pão de Açúcar para funcionários. O Instituto Federal de Lusiânia, que foi um instituto federal que eu trabalhei por 6 anos, antes de mudar para o Instituto Federal de Aparecida de Goiânia, lá nós tínhamos uma academia. Então, o professor, o técnico administrativo, podia, né, fazer uma atividade física ali na academia. Então, as empresas brasileiras investem nos programas de QVT para promover o bem-estar. Psicólogos são usados, né, nesse processo para criar programas como esse, ajudarem a equilibrar a vida profissional com a vida pessoal. Em alguns setores nós temos esse desequilíbrio muito presente, né? E aí o burnout, né, tem sido muito frequente em alguns setores, por exemplo, da área de finanças, na área educacional. O que é o burnout? É o esgotamento mental. Então, conversar também é um programa de qualidade de vida. Então, muitas vezes, lembrando que nós passamos a maior parte da nossa vida aonde? Nas empresas, no trabalho, né? Então, se for um lugar ainda de adoecimento, poxa, aí que nós não teremos condição de ter uma produção, uma produtividade adequada. Então, aumentando a satisfação, aumentando a produtividade por meio desses programas. E aí o que envolve essas atividades? Exercício físico, mental, treinamento, ergonomia. Então, uma cadeira boa interfere, né, no ambiente de trabalho. Às vezes a gente está numa cadeira caindo aos pedaços. Na universidade, nós sabemos o quanto faz a diferença, né? Uma sala com ar-condicionado, climatizada, no período de calor que se aproxima ou está presente já nos dias. Trabalho de higiene, de segurança no trabalho. E aí eu acrescentei meditação, mindfulness, que são práticas de meditação aí para equilíbrio, né? Olha outro exemplo em que o psicólogo organizacional pode ajudar. Recrutamento e seleção de pessoas. Então, os psicólogos organizacionais são os responsáveis em muitas empresas. Ah, Carlos, na minha lá é o gerente de recursos humanos. Ok. É por isso que nós estamos tendo essa disciplina, né? É para que nós, enquanto administradores, conheçamos alguns elementos relacionados à psicologia. Óbvio que não chegaremos no nível do psicólogo organizacional com uma disciplina apenas, né? É necessário uma continuidade. Mas os psicólogos organizacionais, em muitas empresas, são os colaboradores responsáveis por cuidarem do processo de recrutar, né, de chamar, e dos que vêm para a empresa, selecionar os melhores. Então, recrutamento e seleção. E aí entra que práticas? Entrevistas. Só que, às vezes, a entrevista não tira o nosso comportamento. Tem pessoas que são hábeis na conversa, na oratória. E aí o que acontece? São necessárias outras práticas para que as máscaras caem, para que a pessoa mostre um pouco mais como ela é verdadeiramente. São as dinâmicas de grupo. As dinâmicas de grupo vêm nesse sentido, para deixar aflorar como eu sou quando eu interajo com outras pessoas. Outros, testes psicológicos, né? Então, muitas empresas realizam testes, né, muito rigorosos, cientificamente rigorosos, testes psicológicos. Inclusive, esses testes, muitos deles, o que o psicólogo tem que fazer? Ele tem que comprar. Então, alguns desses testes ele tem que comprar de um determinado autor que criou determinada metodologia, que é o teste do momento, que é o teste que tem sido considerado melhor, para ele poder aplicar aquela metodologia. É muito comum, tá? Então, ele usa até essas técnicas, né? Entrevista, dinâmica de grupo, testes psicológicos, para identificar candidatos que estão mais alinhados com a cultura da organização, com as crenças, valores que a empresa pretende atuar. E aí o que acontece? Muitas empresas terceirizam esse processo.
Até aí não tem problema não, terceirizar. Só que terceiriza e esquece, vira as costas para esse processo de recrutamento e seleção. É adequado? Óbvio que não. Por quê? Porque a variável humana é uma das variáveis, se não a mais importante dentro do contexto organizacional. Então, essa atuação no recrutamento e seleção contribui para que as pessoas que estejam na minha organização estejam mais alinhadas, mais coesas e que eu tenha uma cultura organizacional mais forte. Posso te dar um exemplo do que é uma cultura organizacional forte? Por exemplo, não estou dizendo que ela é perfeita, não, tá? Estou dando um exemplo de uma prática legal, mas claro que essa empresa tem problemas também. Estou citando a AB em Ambev. Ambev fica ali na saída de Anápolis, né? Indo para Brasília, na BR-153. A Ambev, ela contrata muitos dos nossos alunos, e muitos deles são contratados como alunos da UEG, né? Hoje não são meus alunos mais, porque eu não dou aula em Anápolis mais, mas fica o carinho com eles. São contratados para trabalharem na Ambev como estagiários. Qual que é a cultura da Ambev? De estabelecer metas, de meritocracia, objetivo, meta para todo mundo, bater metas e etc. O que é que o estagiário tem que fazer lá na Ambev? Ele vai lá e é estagiário, o que mandam ele fazer, ele faz. O estagiário é obrigado, durante o tempo do estágio, se ele quiser ser efetivado, elaborar um projeto para diminuir os custos ou resolver algum problema ali na organização. Percebe que já na porta de entrada da empresa, o estagiário é incentivado a propor alguma coisa para melhorar a empresa. E as melhores propostas que efetivamente melhorarem a empresa são dos estagiários que vão se tornar colaboradores, tá? Bem, terceiro aspecto, desenvolver liderança. Isso é tão sério, pessoal. A JBS, um dos maiores frigoríficos, né, uma das maiores produtoras de proteína animal do mundo, já foi a maior, né? Fica na briga entre as maiores, dos irmãos Joesley e Batista, que ficaram muito famosos por escândalos envolvendo a política nacional. A JBS, ela tem um programa de desenvolvimento de lideranças. Aí você imagina, Carlos, como? Para as pessoas que estão entrando na empresa, para funcionário que tem potencial, também. Ela tem uma plataforma própria, dela própria, para treinar os colaboradores. Mas, aqui no caso, não é esse. Sabe onde ela treina a liderança dela? Ela pega jovens que se destacam na área pública, em escolas públicas. Então, ela pega jovens que Por que jovens que se destacam na área em escola pública? Por que não pega na área jovens da escola privada que se destacam? Porque esse que se destaca na área pública, ele está destacando no meio do quê? De uma dificuldade, né? Ele está remando contra tudo e contra todos. Porque a casa dele não é preparada para ele estudar. As pessoas não valorizam a criança parar e estudar, né? Veem com estranheza isso. Os pais não são exemplo de estudo, nunca vi o pai e a mãe com o livro na mão. Então, são alunos com vulnerabilidade social, às vezes vão para a sala de aula, para a escola com fome, sem recursos para se alimentar, e mesmo assim conseguem notas elevadas. Espere, essa pessoa tem diferencial, essa pessoa tem um elemento a mais. E além disso, isso a Ambev também faz. Muitos deles são ambiciosos, porque quem vem numa condição mais escassa, é natural que ele tenha ambição por alcançar lugares melhor. Então, eles pegam esses jovens são meio que adotados. Eles têm essa unidade para desenvolvimento das lideranças futuras da JBS, não fica em qualquer lugar em São Paulo, fica na Avenida Paulista, um dos metros quadrados mais caros do estado de São Paulo, que é uma das cidades mais ricas do Brasil, se não a mais. Então,
Lá eles formam essa futura liderança. Alunos do ensino médio aprendendo coisas que nós estudamos na graduação. E olhe lá, hein? Então lá eles aprendem a gerenciar na prática uma mini empresa, porque a JBS, por isso que é bom ter recurso, né? As coisas têm um preço, têm um custo, não é à toa. A JBS, ela monta um mini mercado para eles nessa unidade, e lá eles têm em torno de R$200 mil para administrar nesse supermercado, nesse mercado, que eles vendem carne, etc. E outros elementos. Então, tem os chefes de equipe, eles são ajudados por outros gestores e etc. Então, isso visa formar uma futura liderança da JBS. Então, o psicólogo pode ajudar nesse processo. Outra questão, como que são as pessoas lá na empresa que você trabalha? Porque isso daqui interfere o resultado. A pessoa é boquinha para baixo ou boquinha para cima? Como que é o clima organizacional? Vocês estudaram gestão da qualidade. Na disciplina gestão da qualidade, tem um dos grandes pensadores chamado Deming. Né? Quem são os pais da qualidade? Deming e Juran. São os dois pais do movimento da qualidade. Bem, americanos. Deming tinha uma frase muito importante que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, que é a seguinte: quem não mede, não gerencia. A importância de fazer medição. Então, clima organizacional, eu tenho que medir. Claro que não é parar na medição. Não é só aplicar um questionário, ponto e acabou. A partir desse questionário, eu tenho que retroalimentar a organização com essas informações e verificar dentro dos recursos que nós temos, que são escassos, que são limitados, dentro dos recursos que nós temos, o que nós podemos fazer para melhorar esse clima organizacional. Então, o psicólogo também pode ajudar nisso, identificando pontos de melhoria, pontos que podem ser melhorados, pontos de conflito, pontos harmoniosos, né? E, a partir daí, estabelecer, criar políticas para tornar a organização ainda mais desenvolvida. Saúde mental. Se tem algo que a pandemia agravou, foi a saúde mental da humanidade, né? Não é só do brasileiro, não. Então, nós estamos vendo cada vez mais o adoecimento mental das pessoas, nas empresas, nas organizações públicas, nas organizações do terceiro setor, nas cooperativas, todo tipo de organização. Então, empresas em que você tem um apoio, embora esse psicólogo organizacional, pessoal, ele não vai fazer o trabalho do psicólogo clínico, eu falo isso mais à frente. Você não vai sentar, deitar lá no divã e falar, né, como que você está se sentindo e etc. Mas, né, são atividades ou conversas curtas, direcionadas, e não conversas que se estendem por horas, para que você possa ter esse apoio psicológico. É muito bom, sabe? Você atuar, trabalhar em uma organização em que esse apoio psicológico está presente. Geralmente, esse apoio psicológico é colocado em qual momento? Quando, né, tem se eu não me engano, não sei se é maio, mas maio amarelo, ou é outubro, mas enfim, é um mês do ano que as empresas trabalham esse processo de adoecimento, né? Esse processo em que ações são feitas, treinamentos são feitos para que as pessoas se sintam acolhidas, né? Porque a competição, a brutalidade do mundo, o contexto organizacional, o dia a dia, torna cada vez mais os ambientes de trabalho o quê? Tóxicos, né? de difícil convivência. E isso interfere nos resultados. Então, o que nós temos de colaboradores que sofrem de ansiedade, professores, então, não faltam, né? Então, que sofrem do tal de burnout. Mas não é exclusividade nossa, não. A Polícia Militar do Estado de Goiás e tantas outras organizações em que nós temos essa característica do adoecimento do trabalhador. Estas ações podem gerar o quê, pessoal? Diminuição
das faltas, do absenteísmo, diminuição de rotatividade de trabalhador. São ações que revertem para o próprio bem do negócio, para o próprio bem da empresa, tá? Então, fazer o bem faz bem para a organização também. E se você trabalha numa grande organização, as chances da sua vida no trabalho ser afetada pelo trabalho da psicologia organizacional que é feito é enorme. Pelo trabalho que o psicólogo faz é enorme, né? Então, um psicólogo organizacional, ele pode, né, elaborar desde uma ficha de inscrição, que o candidato tem que preencher aqueles requisitos para poder se candidatar a um determinado emprego, para ter um determinado salário, para ter alguns benefícios, plano de saúde, né? Então, algumas empresas, mesmo não precisando legalmente de ter plano de saúde ou um plano odontológico, o serviço de saúde, embora a gente tenha um serviço público, né, de saúde, diferente de outros países, onde o serviço público é mais difícil, como os Estados Unidos e outros mais, mas aqui nós temos um serviço público de saúde que padece de uma série de mazelas, mas pelo menos está aí, né, nos atende. Quando uma empresa, né, faz esse atendimento, acho fantástico, né? Um dos planos de saúde mais caros aqui da cidade de Goiânia é o da Unimed. E ao utilizar o serviço da Unimed, eu não tenho Unimed, eu tenho Ipasgo, a minha esposa tem Ipasgo, mas ela também tem a Unimed, porque algumas especialidades médicas você só consegue um médico melhor na Unimed. E algumas nem na Unimed, tem que ser particular, né? Mas me alegrou quando eu fui na sede da Unimed para realizar um exame no meu filho, e eu pude visualizar um trabalhador, né, um operário, você via que era um trabalhador do nível operacional, com a mochilinha nas costas, com o uniforme da firma, e você vê que claramente ali ele tinha um plano de saúde em que ele pagava uma contrapartida, mas que se ele não tivesse a parte da empresa, ele não conseguiria ter, não conseguiria mesmo, né, porque os custos são elevados. Então, um profissional um psicólogo organizacional pode chamar a atenção dos empresários para isso. Olha, nós estamos tendo muita falta, muito adoecimento, um plano de saúde poderia nos ajudar, e etc. Tá? Então, são elementos que podem estar presentes. E o que mais o psicólogo organizacional desenvolve? Então, o psicólogo organizacional, ele se envolve na saúde do funcionário, para entender o que está acontecendo, porque às vezes o funcionário está adoecendo muito, esse excesso de adoecimento pode ter uma causa. Por exemplo, houve uma situação em que a empresa tinha um elevado nível de adoecimento por rinite alérgica. Muitos funcionários faltavam. Por que era esse caso? Era uma empresa, uma serralheria, e tinha muita folia, muito pó de madeira. E muitos colaboradores eram relutantes em usar os EPIs que a empresa fornecia. Mas o que se constatou, que o EPI que a empresa fornecia era o mais barato e que o gerava mais incômodo. E ocasionava que as pessoas não queriam usar, porque era muito quente, etc., e dava problema, né, no trabalho. Ele passava mal. E aí fizeram uma conversa e etc. O psicólogo organizacional ajudou, e a organização fez o quê? Trocou os EPIs. E os colaboradores fizeram o quê? Passaram a usar o EPI. E isso ocasionou o quê? Diminuição nesse absenteísmo, essa falta dos trabalhadores. Agora, é óbvio que nós temos também os folgados, né? Tem esse caso também, né? O prefeito da cidade, daqui de Goiânia, o Sandro Mabel, marqueteiro que dói, mas ao assumir, ele jogou duro com o servidor público que estava apresentando atestado além de atestado. Tinha servidor público que tinha anos que não trabalhava, com atestado e outro atestado. Tem que se analisar. Tudo bem, às vezes é um problema de saúde mais grave e ele é respaldado e tudo bem, né? Mas às vezes nós sabemos que existem, né, infelizmente, pessoas
né, com uma índole não tão adequada. Então, ele também pode ajudar nesse processo. Olha um outro elemento aqui também que ele pode ajudar. O psicólogo pode ajudar em algo que às vezes talvez você nem imaginava, mas ele pode ajudar no designer de equipamentos. No sentido de, olha, essa cadeira, ergonomicamente, ela é ruim. Eu passo, né, às vezes a pessoa passa pouco tempo, até a cadeira não faz diferença, mas a pessoa passa das 8 horas que ela trabalha, 7 horas ela passa sentada. Tem que ser uma cadeira boa, né? Porque isso compromete ao final do dia esse trabalhador. Chega o final do dia, ele está adoecendo, né? Isso o psicólogo organizacional pode ajudar. Claro que algumas empresas usam outros profissionais para esse serviço mais específico, como, por exemplo, o engenheiro de segurança de trabalho ou técnico de segurança do trabalho, tá? E aí nós temos 2 aspectos importantes na psicologia organizacional. Primeiro, em primeiro lugar, envolve o estudo científico do lado humano das organizações. Então, esse é um olhar da psicologia organizacional, né? O lado humano das empresas, das organizações. E muitos, né, psicólogos organizacionais também são pesquisadores. Eles conduzem pesquisas sobre as pessoas em universidades, nós vamos falar isso mais à frente. Agora, um outro aspecto importante do psicólogo organizacional, além de olhar o lado humano, que é esse meio que pesquisador, é um outro psicólogo organizacional que usa mais o lado prático. Então, ele é mais de aplicar as coisas. Então, ele trabalha a aplicação de princípios, de descobertas das pesquisas na área. Enquanto um é mais pesquisador, o outro aplica mais nas organizações. É óbvio que esse psicólogo organizacional, né, que tem... qual dos dois você acha que tem mais espaço nas nossas empresas? O psicólogo organizacional que tem esse viés mais científico ou o psicólogo organizacional com esse viés mais de aplicação de ferramentas na área de desenvolvimento humano, né? Você acha que as empresas querem buscar mais quem? Mas o que tem as ferramentas. Mais práticas, né? Porque hoje a gente precisa de mais velocidade, de mais urgência. Talvez até uma organização assim um pouco mais desenvolvida possa ter tempo para esse segundo caso. Mas geralmente é isso mesmo, né? Isso que a Marta falou. A aplicação é a preocupação prioritária, né? Então, o que distingue a psicologia organizacional, né, de outras áreas é a evidência científica, é a busca de provas, de evidências. Então, por exemplo, provas e evidências não é o objetivo número 1. Por exemplo, eu vou te falar de qual área da psicologia? Dessa área aqui, ó. Dessa área aqui, ó. Do psicanalista. Do psicanalista. O psicanalista, ele não está preocupado com provas, ele está preocupado em acessar o seu inconsciente. É uma outra perspectiva. Agora, a psicologia organizacional, por que ela tem que ter evidências, provas? Porque ela trabalha com contexto organizacional, né? Então é algo que não pode perder tempo, não pode perder dinheiro. Tem que ser algo que tem método, que tem princípio, que foi comprovado que deu certo. Então, ela é um campo eclético, né? A psicologia organizacional, e ela bebe na fonte de várias teorias de outras áreas do conhecimento, inclusive da nossa. Então, a fonte primeira da psicologia organizacional, eu até citei na aula passada, que foi qual psicologia? A experimental. Então, a psicologia experimental foi a que propiciou, anotem isso, pessoal, esse tópico é importante, slide 17, segundo tópico. A psicologia experimental foi a que propiciou a base histórica
para esse elemento prático que a psicologia organizacional buscava. Então, a gente não tem aquela brincadeira que, cheguei aqui, era só mato. Alguém precisou ir lá para desmatar, para desbravar. Foi a psicologia experimental. E aí a psicologia organizacional utiliza muito dos recursos dessa psicologia, que é uma psicologia mais de testes. Então, seus princípios da psicologia comportamental, nós vamos ver mais à frente. As suas técnicas, nós vamos estudar algumas técnicas. Os seus testes psicológicos, vamos pelo menos conhecer alguns deles. Foram aplicados antes. Por quê? Por quem? Por psicólogos experimentais pioneiros, que visavam solucionar problemas nas organizações. Um deles, um dos primeiros, foi Robert Yerkes. Robert Yerkes, ele aplicou testes psicológicos em pessoas, militares do exército na Primeira Guerra Mundial. Então, ele aplicou testes militares. Agora, é óbvio que a influência da psicologia organizacional não é só da psicologia experimental. Existem outras ciências. A engenharia industrial, a própria administração, teoria clássica, teoria das relações humanas, teoria comportamental, teoria das relações humanas, teoria clássica é outra coisa. Da psicologia social, da sociologia. Se eu quero entender o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, eu tenho que entender de sociologia. É importante, Então, apesar da psicologia organizacional ter se difundido principalmente nos Estados Unidos, ela está presente em outros países, sobretudo em países industrializados. Óbvio que no Brasil ela chegou um pouco mais tarde. Por quê? Porque a nossa industrialização também é tardia. Mas ela também está presente em muitas organizações. E aí, o que é psicologia organizacional? Qual que é o conceito? Então, a psicologia, primeiro, o que é psicologia? A psicologia é a ciência do comportamento humano e não humano, porque cachorros foram estudados, macacos foram estudados, ratos foram estudados, vários outros animais foram utilizados, Uma das grandes experiências que mostra o comportamento condicionado é o experimento de Pavlov, foi utilizado com cachorros. Hoje, na área científica, a utilização de animais não é tão bem vista para esse tipo de experimento, mas ainda está presente, sobretudo símios e outros. Bem, então a psicologia é a ciência do comportamento humano, é a ciência do aprendizado, que é da cognição, como nós aprendemos. Por exemplo, pessoal, vocês já foram para a universidade tão cansados, mas tão cansados, que vocês queriam aprender. Vocês estavam interessados, tanto que vocês foram. Mas você olhava para o professor, você ficava, não conseguia. Provavelmente, vocês já passaram por isso, por essa realidade. Então, essa cognição, ela tem uma relação forte com o quê? Com o físico. Se eu não dormi uma boa noite, na noite anterior, se eu acordei, 5 horas da manhã, e fui para a universidade, estou assistindo a aula às 9 da noite. Então, eu estou esgotado. Então, isso interfere em minha capacidade de cognição, de pensamento? Claro. A emoção, a motivação, tudo isso a psicologia estuda. E a psicologia pode ser dividida em muitas especializações. Então, algumas se ocupam principalmente da ciência psicológica, que é a psicologia experimental. Outras se preocupam na aplicação dessa ciência no mundo real lá fora, que são o mundo das organizações. Então, nós temos, dentro desse contexto da psicologia, a psicologia organizacional, que é totalmente diferente da psicologia clínica.
né, que se enquadra em um outro tipo de psicologia, que quer ir na causa. A psicologia organizacional trabalha muito o efeito, né? Então eu vou utilizar outras terapêuticas junto à psicologia clínica, que não as mesmas da psicologia organizacional. E aí a psicologia organizacional, ela tem duas grandes divisões. O lado industrial, que a gente resume como o lado do pessoal, e o lado organizacional, que o lado organizacional olha as pessoas, olha, mas dentro da empresa. Então, o olhar do psicólogo organizacional, primeiro é para quem? É para a empresa, depois para as pessoas. Então, apesar de os conteúdos se misturarem muitas vezes, né, se sobreporem muitas vezes, não é fácil separar essa psicologia do lado industrial, do lado organizacional. Eles têm, né, divergências. Olha o lado da psicologia industrial. A psicologia industrial, chamada psicologia pessoal, ela é o campo da psicologia organizacional, que no começo era chamado de psicologia industrial. Então, houve uma época que não existia psicologia organizacional, era só psicologia industrial. Depois é que ela se ramificou nessas duas vertentes, tá? Então, ela é a ramificação mais antiga para tentar explicar, dentro do viés da gestão, da administração, que é o da eficiência, que é usar melhor os recursos, entre eles os recursos humanos, né? Então, ele tenta explicar melhor, entender melhor a variável humana. Então, ele ocupa de quais questões? Isso pode ser questionado para vocês também. Isso que está sublinhado aqui, ó. Quais questões a psicologia industrial se ocupa? Eficiência no planejamento do trabalho, na seleção do trabalhador, no treinamento desse trabalhador, na avaliação de desempenho do funcionário. São elementos que a psicologia industrial se preocupa. Já o lado, então eu tenho o lado da psicologia industrial. Já o lado da psicologia organizacional, ele está pensando na organização como um todo. O que é que a organização propicia? É um bom clima organizacional da organização? Essa organização gera um bem-estar para as pessoas que ali trabalham? Então, perceba que enquanto essa daqui, a industrial, olha mais o micro, o indivíduo, a outra olha mais o macro, a organização. Então, ela desenvolveu a partir das relações humanas e ela busca entender o comportamento dos funcionários em relação ao seu bem-estar no ambiente de trabalho. E aí envolve o quê? Atitudes, comportamento do funcionário, nível de estresse, como que o supervisor trata o colaborador, porque nós não deixamos a empresa, nós deixamos os nossos superiores, os nossos gestores. E aí, pessoal, essa divisão ela é confusa mesmo, ela é difícil, né? Vamos entender um pouquinho os principais tópicos dessa área de conhecimento, entendendo, né, que não são tão simples assim de serem diferenciados os industriais dos organizacionais. A motivação, por exemplo, ela é relevante para ambos os casos. Ela é relevante para o lado industrial? Sim, porque ela vai incluir a eficiência e o desempenho do indivíduo, do funcionário. E do lado organizacional, a motivação é importante? Sim, no sentido de entender se o ambiente propicia essa motivação, né? O ambiente é a palavra-chave aí. Então, essas duas, né, elas se diferem, né, se distinguem pela própria natureza da psicologia organizacional. Enquanto uma olha mais o indivíduo, a outra olha mais a própria organização. E a psicologia clínica, pessoal, é outra vertente, né? Ah, eu estou com depressão. É a psicologia organizacional que entra? Não. É a psicologia clínica. Aí eu posso utilizar uma psicologia clínica de terapia comportamental. Eu posso utilizar uma psicologia clínica
freudiana, psicanalítica. Eu posso usar uma psicologia clínica lacaniana, de Lacan. Então, a maior sub-área da psicologia é essa, da psicologia clínica, né? Então, a maior parte dos psicólogos, quando formados, vão para onde? Para a psicologia clínica. Receber as pessoas dos seus consultórios para ter uma terapêutica. Agora, a psicologia organizacional é uma área menor, tem crescido muito, porque as pessoas, né? Por exemplo, a UEG, cada vez mais, está tendo que ter psicólogo nos seus quadros. Por quê? Porque professor, aluno, chega com uma série de transtornos e precisam, né, de pelo menos um direcionamento. Então, a psicologia organizacional, ela é menor, mas ela está crescendo mais rápido. Por que ela está crescendo rápido? Porque as empresas estão desesperadas por soluções. Então, os psicólogos organizacionais, eles não vão lidar diretamente com o problema do indivíduo, não. Ele lida com o desempenho do indivíduo na organização, não com o problema, eu estou com depressão, eu estou com angústia. Não é o psicólogo organizacional, é o psicólogo clínico. Então, ele vai te direcionar para um psicólogo clínico. Inclusive, muitas empresas já possuem o quê? Convênio com tratamento psicológico. Então, o funcionário pode, junto do próprio plano de saúde, buscar um atendimento psicológico, se necessário for, né? Eu falo que terapia tinha que ser igual flúor na água. Terapia é vida. Quanta terapia pode fazer bem para o indivíduo? Só quem faz sabe, né, o quanto isso pode ter um resultado positivo de consciência do que eu sou. E tendo consciência do que eu sou, eu vou para a sociedade sendo uma pessoa de interações muito melhores, muito mais humanizadas. Então, um psicólogo organizacional, ele pode recomendar a contratação de um psicólogo clínico, né, para tratar, por exemplo, o alcoolismo, o transtorno pós-estresse, traumático dos empregados. Por exemplo, tem empresa que dá assistência para aquele colaborador que vai ser psicológica e também de recursos humanos, de recolocação profissional, para colaborador que vai ser demitido. Olha que nível, né, de organização nós estamos falando. Então, o psicólogo, ele atua, psicólogo organizacional, em diferentes campos possíveis, né, de atuação. E aí nós podemos separar em duas grandes áreas de atuação. Uma área que é a área mais prática, mais profissional, e uma outra área que é o psicólogo organizacional mais acadêmico, voltado mais para a pesquisa. Bem, o que é esse psicólogo organizacional voltado mais para a pesquisa? Então, ele está preocupado, né, em pesquisar sobre os princípios da psicologia organizacional, que vão ser aplicados mais à frente, na organização. Então, ele cria metodologias, ele cria questionários, ele cria instrumentos. Nós vamos falar o que ele pode fazer. Então, tanto a prática quanto a pesquisa são importantes dentro do campo da psicologia organizacional. Vai de perfil. Então, eu posso ter me formado em psicologia, né, e buscar uma linha de psicologia organizacional e mesmo assim ser acadêmico. Buscar fazer um mestrado, um doutorado no campo de psicologia organizacional. Só vou ter que buscar encontrar um orientador que oriente essa linha de pesquisa. Não é fácil, porque é uma quantidade menor, né? A maioria dos psicólogos vão para a área clínica. Então, um importante objetivo dessa área é ajudar a melhorar a eficácia das organizações, que elas alcancem os seus resultados por meio das pesquisas. Agora, nem toda pesquisa é realizada com a prática, né, no primeiro objetivo ali. Tem pesquisa que é meramente teórica. Então, ela não está preocupada, né, no campo de aplicar, né? Então, é importante entender um pouco essa relação. E aí, vamos falar um pouco dessa relação da prática com a pesquisa.
psicólogo organizacional. Então, embora as atuações possam ser classificadas como prática ou pesquisa, muitas das vezes um ajuda o outro, né? A prática, o que acontece lá na empresa, alimenta a pesquisa, e o que acontece lá na publicação de artigo, de livro, alimenta a prática. Percebe que uma retroalimenta a outra, né? Então, muitos psicólogos organizacionais que atuam, né, na pesquisa, eles acabam se envolvendo na prática com alguns psicólogos que estão nas empresas, porque ele precisa dos dados para ele pesquisar. Então, algumas atividades práticas, por sua vez, vão demandar o quê? Vão demandar um maior aprofundamento. Então, eu vou demandar uma pesquisa para uma nova abordagem, para um problema inédito e etc. Então, perceba que ambos, né, têm possibilidades de auxiliar. E aí, qual que é o campo de atuação do psicólogo organizacional? Onde ele atua? Nas empresas. Mas ele pode atuar também nas faculdades, nas universidades, que tem pesquisa. Então, a maior parte das pesquisas acontece aonde? Nas universidades, nos institutos de pesquisa, né? Sobretudo nas instituições públicas, que têm uma cultura de pesquisa. Então, a maior parte das pesquisas é conduzida por faculdades, universidades, nas quais esse psicólogo organizacional é professor, é docente, né? E as áreas práticas de atuação dele inclui o quê? Serviço que ele presta para consultoria, serviço que ele presta para empresas, governo, organizações. Então, o psicólogo organizacional, ele pode dar aula, ele pode pesquisar na universidade e também realizar o trabalho de consultor. Eu faço isso, né? Eu atuo como professor, pesquisador, né? Ensino pesquisa e extensão na universidade, mas também atuo como consultor organizacional. Então, as consultorias, elas prestam serviço de psicologia organizacional para empresas que as contratam. É um serviço demandado? Muito demandado. Agora, é importante a gente entender, enquanto gestor, que não é todo problema organizacional que o psicólogo organizacional dá conta, não. Teve uma vez que a empresa nossa de consultoria perdeu uma licitação para 2 psicólogas. Elas tinham uma empresa. A licitação que a gente participou era da ISO 9001. O que aconteceu? Elas começaram um projeto, mas depois nos chamaram. Nós fomos o segundo colocado. Por quê? Porque elas não deram conta. Porque elas sabiam muito do comportamento humano, mas não sabiam sobre a ISO, né? Então, muitos são chamados aí nesse sentido. Por sua vez, né, muitos psicólogos organizacionais são contratados para trabalhar no governo, nas forças militares, né? Tem profissional, tem psicólogo que é da área militar, né? Ele é tenente da Polícia Militar, por exemplo. Tem médico que é tenente, ele já entra como oficial, né? E empresas privadas como consultor. E aí, qual o percentual de atuação? Esses dados é do contexto americano, tá? 25% dos psicólogos organizacionais nos Estados Unidos, 25% trabalha como consultor, para empresa de consultoria. 39% deles são psicólogos mais teóricos, psicólogos organizacionais mais acadêmicos. Trabalham aonde? Nas universidades. 10% trabalham em outras atividades, 9% apenas no governo e 17% em empresa privada. Então, a maior parte dos psicólogos atuam na docência, dos psicólogos organizacionais. Aqui está o estudo que propiciou, né, esse resultado, tá? Então, muitos psicólogos são professores. A maioria deles estão aonde? Nos departamentos de psicologia ou prestando serviço para departamentos de outros cursos. Do curso de administração, do curso de engenharia, nos vários outros cursos das instituições de ensino, né? Então, grande parte do trabalho deles, eles se dedicam à pesquisa. Mas existem outras possibilidades. Quais, Carlos? Consultoria é uma delas, tá? Então aqui, pessoal,
vocês já até devem saber isso, porque convivem com professores, né? Quais são as principais atividades que os professores universitários realizam? Eles dão aula, Carlos. Essa é uma delas. Ele leciona, né? Ele dá aula, ele realiza pesquisa. Da pesquisa gera que produto? Artigo. Ele elabora artigo de pesquisa. Esse artigo ele apresenta em congressos, ele viaja para apresentar para os pares analisarem os artigos. Ele publica artigo em periódico científico. Nós temos, né, na unidade em Aparecida de Goiânia, a revista de administração, a única revista de administração da UEG, boa para ser publicada, né, o artigo que você termina quando termina o curso. Ele presta serviço de consultoria. Se ele for dedicação exclusiva, ele não pode fazer isso. Mas não sendo, o meu caso, por exemplo, eu não sou DE, dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva pode trabalhar só na universidade. Aí ele pode fazer pesquisa, lecionar, mas dar consultoria ele não pode, tá? Ele escreve livros, né, uma grana extra. Ele orienta alunos de TCC, alunos de especialização, alunos de mestrado, alunos de doutorado. Ele informa o público em geral. Então ele pode participar de uma entrevista numa rádio, né, informando o público sobre aquele assunto. Ele elabora cursos de extensão. Né? Ele mantém-se atualizado, então ele estuda para conhecer qual o artigo mais atual na área que ele pesquisa. Ele ajuda a administrar as funções que têm a ver com o que ele desempenha. Então isso acontece muito na universidade, né? O professor orientar como deve ser feito algo ali na gestão da universidade. Bem, então, resumindo, o que o psicólogo organizacional, enquanto professor universitário, faz? Cria e dissemina conhecimento, tá? E o psicólogo, né, organizacionais e a docência são áreas correlatas? Claro, né? Então, os psicólogos organizacionais eles atuam de uma forma mais prática, mas, da mesma forma, eles podem exercer funções acadêmicas. Então, são dois trabalhos que caminham em conjunto, tá? Exemplo de atividades aí, eu dei exemplo de atividades do mundo acadêmico. E agora, atividades práticas. Eu posso perguntar isso para vocês na nossa avaliação, né? Se eu fosse vocês, anotavam aí, ó, para depois vocês estudarem, tá? Isso aqui, ó, slide 33. Principais práticas do psicólogo enquanto professor universitário. Tá? Slide 33. E depois, no slide 36, eu falo as atividades práticas do psicólogo organizacional. Ambas do psicólogo organizacional, tá? Aqui eu vou só fazer uma correção e aí eu coloco para vocês corrigido lá. Principais atividades. Deixa eu só descartar isso aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó. Principais atividades do psicólogo organizacional enquanto professor universitário, tá? Então, quais atividades que ele desenvolve quando ele assume o papel, já vou colocar aí para vocês, quando ele assume o papel de professor universitário. Só diminuir aqui. Pronto. Então, nós vimos quais são esses papéis. Deixa eu só exibir aqui ao contrário. Pronto. Agora aparece aí para vocês. Então, nós falamos das atividades que ele exerce enquanto profissional da educação, né, enquanto um professor nas universidades. E no slide 36, nós falamos das... eu coloquei no slide errado o título, mas depois eu corrijo, quando terminar, para não perder tempo. Atividade do psicólogo organizacional que atua nas empresas. Não é a que está na academia. Na academia que eu falo, na universidade. Está nas empresas. Analisar a natureza do trabalho. Então, se o trabalho que está sendo feito
está adequado. Conduzir análises para encontrar a solução de problemas organizacionais. Então, ele é uma espécie de consultor interno da organização. Conduzir levantamentos para se informar sobre os sentimentos e opiniões dos funcionários. Clima organizacional, né? Projetar um sistema de avaliação, já falamos. Projetar um sistema de seleção dos funcionários. Projetar um programa de treinamento. Desenvolver testes. Avaliar os colaboradores quanto à sua eficácia, também quanto à eficiência. Implementar, isso é difícil, programas de mudança na organização. Então, são contribuições que ele pode realizar. Né? E a eficácia e o funcionamento das organizações, por esse conjunto de ações que ele desenvolve, grande parte dos esforços dos psicólogos ajuda o quê? A melhorar a eficácia e a eficiência das organizações. Isso é feito desde o momento em que ele seleciona os melhores colaboradores, desde o momento em que ele pensa as funções que são realizadas ali no trabalho, desde o momento em que ele ajuda na medição e análise da eficácia, desde o momento em que ele cria programas para que as pessoas se desenvolvam de qualificação. Então, tudo isso ajuda na eficácia da organização. Agora, o que ele faz a diferença mesmo é ser um agente de mudança, porque mudança não é algo fácil nas nossas organizações, tá? Então, o psicólogo organizacional também tenta mudar as organizações, para que as organizações sejam um ambiente mais o quê, pessoal? Seguro, saudável. Em sendo um ambiente mais seguro e mais saudável, o que ocorrerá? As pessoas vão alcançar os seus resultados. As pessoas vão ser mais eficazes. Ok? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Eu deixei para vocês uma atividade. Deixa eu compartilhar aqui contigo. Essa atividade aqui. Ó. Então, já está lá na nossa sala. Deixa eu compartilhar, que deve aparecer para você. Ok, apareceu a sala aí. Então, muitos alunos não fizeram a atividade 1, tá? Não se acostumem com isso. Professor, eu fiz, tá? A minha tá subindo já. Pessoal, aconteceu alguma coisa e eu caí. Me desculpem aí. Deixa eu continuar a gravação aqui. Estamos terminando. Só explicar a atividade aqui. Nem preciso gravar, mas